Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast O Homem de Fé. Nós estamos gravando hoje num dia muito especial porque estamos fazendo o encontro anual do Homem de Fé e justamente por isso a gente está fazendo umas gravações especiais porque hoje a gente recebe um convidado muito querido com uma história maravilhosa e a gente vai conhecer essa história hoje e ele é um dos pregadores do encontro do Homem de Fé. Eu estou falando com o Hanks Maia. Iluminado por Deus, como você pode ver aqui, como a gente dizia em off, pela glória do Senhor. Seja bem-vindo, Hanks. Amém. Para mim é uma grande honra, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, para a gente poder partilhar a vida de fé juntos, né? E a gente chegou ontem aqui, 2h da manhã, e a gente montou o equipamento para gravar, e antes a gente fez uma oração de renúncia, afasta todo o espírito de sono da gente, para que o pessoal possa acompanhar. E a gente tem esse objetivo de falar com você, homem, e falar com você jovem, e você mulher também, porque assim você pode conhecer mais o universo do teu esposo. Muitas vezes a dificuldade da mulher também conhecer em profundidade o marido e a gente saber mistérios. Assim, a gente teve aqui esses dias um peão de cavalo crioulo, o Germano, a gente teve o Dago, muito seu amigo, a gente teve padres, a gente teve algumas pessoas, a gente também, alguns episódios não foram ao ar, então não vamos revelar, mas há uma razão muito especial de tê-lo aqui também, que é a sua própria história de vida e de fé. Então, conta pra nós, assim, a gente tem a câmera fechada em ti, se você quiser aproveitar. Quem é o Hanks Maia? Bom, o Hanks Maia, na verdade, é um filho abençoado por Deus, querido pelo Senhor. Sou paraibano, nasci na cidadezinha do sertão da Paraíba, chamada Princesa Isabel. Princesa Isabel? Princesa Isabel, longe pra caramba. E uma experiência de vida que foi se acumulando e a gente foi conseguindo perceber e hoje descobrir que tudo que eu vivi, a minha história, foi realmente escrita pela vontade de Deus, foi escolha de Deus, tudo que eu vivi até o dia que eu estou hoje, né? Mas não vive na Paraíba hoje? Não. Então, assim, como nasci numa família nordestina, né? Meu pai pernambucano, minha mãe paraibana, na época da seca de 75, né? Até 79, mais ou menos, um momento de muita dificuldade, meu pai veio como muitos retirantes também para São Paulo, para tentar a vida, porque ele não conseguia aguentar ver o filho passando fome, porque não tinha o que dar de comer para mim. Filho único? Não, eu tenho mais 2 irmãos, tenho um irmão mais novo, eu sou mais velho, tem o Franks, então eu sou o Hanks e tem o Franks. O Franks não é Sinatra? Não é Sinatra não, é Tauber, né? Na verdade meu nome é Hanks Tauber. E ele é Franks Tauber? E ele é Franks Tauber, né? Acho que meu pai tava com preguiça de botar, não botou só um F antes. Brincadeirinhas assim, mas meu irmão é... Então meu irmão é 6 anos mais novo que eu, mora no Canadá, ele é engenheiro lá. E eu tenho uma irmã temporona, né, que é 25 anos mais nova do que eu. Nossa, que lindo. Ela hoje faz design na Faculdade de Minas. Olha aí. Na Universidade Federal de Minas. Já está se formando, se forma esse final de ano. Então essa foi, vamos dizer assim, a estrutura da família nossa. Quando a minha irmã nasceu, eu já era casado, né, na verdade. Eu já não morava mais com meus pais. E vim dessa realidade de uma cultura nordestina, de uma educação nordestina, né? Então, como a gente partilhava hoje de manhã, até mesmo no primeiro momento da manhã, eu venho dessa cultura assim muito rígida de disciplina, de valores, e como isso foi fundamental e é fundamental na minha vida como pai, como esposo, como filho, como profissional, né? A vivência e o exercício dos valores e das virtudes católicas, né? Cristãs, que foram passadas pelo meu pai, pela minha família, né? Por ser de uma origem bem rigorosa, bem rígido também. Somos uma família de portugueses, então os portugueses são bem bravos, né? Né? Então minha família é sobrenome Maia, por isso chama Hanks Maia. Mas o nome Hanks é um nome composto, é Hanks Tauber, né? Pois é, e essa é uma pergunta que eu quero fazer, porque é uma pergunta muito boa. O seu nome é um nome que se encontra pouco por aí, mas é o nome de uma pessoa muito célebre, na verdade, muito reconhecida. Quem é o Hanks Tauber que dá origem, aliás, daí a gente poderia já usar um trocadilho aqui, assim, o homem de fé que seu pai se
inspirou, para te dar o teu próprio nome, né? Então, o que acontece foi assim, meu pai gostava muito de ler, e ele leu um relato, como se fosse um breve testemunho, falando do Hans Tauber, que tinha uma patente nazista, no tempo do nazismo, da Segunda Guerra. E ele fez mais ou menos o que o Schindler fez, aquele famoso filme da lista de Schindler. Ele salvou muitos judeus, ele era católico, salvou muitos judeus da morte, né? Então ele deu a vida dele salvando outras vidas. Então ele era do exército alemão, mas que ocupou a patente dele em função... Salvando vidas. De salvar vidas. De salvar vidas, e ele salvou muitas vezes, acabou sendo descoberto, sendo morto. E é até interessante porque... aí meu pai me deu esse nome porque achou bonita a história, né? E eu, como qualquer criança, não gostava nem um pouco do meu nome, né? Porque imagina uma criança com o nome de Hans Tauber, né? Ainda mais lá no Nordeste. Então, sofria o que as pessoas hoje chamam de bullying, né? Vamos dizer assim, uma perseguição. Mas até nisso, vamos dizer assim, a educação, você vê o que torna um homem de fé, né? Meu pai sempre falava assim, não tenha vergonha do seu nome, não esconda o seu nome, né? Tem um propósito, tem um porquê, né? Não abaixa a cabeça. Então, esses valores que são tão necessários na nossa vida, né? E que meu pai sempre procurou cultivar, né? Essa hombridade que a pessoa, que o homem deve ter. Mas eu não gostava, resumindo. E aí, a partir do meu processo de conversão, eu aceitei o meu nome e fui atrás do significado do meu nome. Então, eu pude descobrir... Hans, na verdade, é uma palavra... É um nome que deriva de João, que é aquele que é bom. Né? Sabe que meu primeiro nome também deriva de João? Mas aí o pessoal que procure no Google para descobrir qual que é o meu. Você vê. E Tauber significa aquele que leva. Então veja assim que eu pude, até através do meu nome, do nome que meu pai me deu, tem muito do que é o meu chamado, a minha missão. Porque Hans Tauber significa o homem que leva a paz. O significado do meu nome. É o homem que leva a paz. E mal sabia eu, né? E meu pai muito menos. Mas você vê os desígnios do Senhor, né? Ele sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz, padre. Assim, tirou eu lá de uma cidadezinha. Eu nasci numa roça, eu não nasci em maternidade, nasci de parteira. No sítio do meu avô. Meu primeiro banho foi com água de riacho. Não soube o que era berço. Tinha rede, fui criado em rede, né? Ali com o povo na roça. E Deus me tirou daquele lugar e me levou para São Paulo, né? Em toda aquela realidade de vida. Até as provas da vida que a gente vive são da vontade de Deus também, quando a gente olha e se apercebe da palavra em que o próprio Senhor nos fala, né? A palavra de Deus nos fala, né? Que Deus nos dá essa graça realmente de que em tudo a vitória de Deus acontece. Em tudo dai graças a Deus, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Até as provas, até a situação da seca, até as dificuldades. Então nada é por acaso. Quando o homem está em Deus, ele tira lições para a sua vida. Então eu fui tirando essas lições. Meu pai trabalhou como é que se diz? Ele trabalhou com empreiteiras, empresa de empreiteiras, sabe? Simes, trabalhava na Simes, então eu trabalhava em obras. Então ele trabalhou em Minas Gerais, em Contagem, trabalhou em Curitiba, trabalhou no Rio Grande do Sul, trabalhou no Pará, na Bahia, Polo de Camaçari. Então meu pai rodava. Então assim, ficava pouco em casa e muitas das vezes levava a família. Então assim, eu nunca tive um ponto de parar. Então como criança, eu não conseguia criar vínculos de amizade. Olha que interessante. Eu não conseguia criar esses vínculos. E isso foi gerando também em mim algum tipo de revolta, que se refletiu na minha adolescência, vamos dizer assim, no distanciamento de Deus, no mergulho na dependência e por aí vai. Eu não vamos entrar nesse assunto ainda, porque eu quero segurar ele para o segundo bloco. Tá bom. O que eu queria contar assim é que o Hans, vou fechar aqui nessa câmera, o Hans, ele é fundador de uma missão e a gente vai chegar nisso, a gente vai passar pela história de conversão do Hans, da missão dele que é muito bonita, mas antes eu quero criar esse suspense, eu quero deixar você aí preso na situação. O Hans que é cantor também, né? Hoje soltou o gogó ali... Manda ver, muito bem. Mas antes, a gente vai chegando no final do primeiro bloco aqui. Antes eu queria que a gente fizesse aquele momento que é o meu homem de fé
Agora a gente entra uma música assim, meu homem de fé. E aí lá naquela câmera eu queria que você contasse para as pessoas que estão nos acompanhando, se você buscasse na tua história um homem, uma pessoa em que você falasse, o Hanks Maia busca ser este homem, se espelha neste, quem é que vem à sua mente? Olha, padre, assim, o homem que vem à minha mente é um homem bíblico, né? Eu sou apaixonado por São Paulo. Assim, a partir da experiência mística de São Paulo, na qual eu também me identifico muito com a minha experiência mística de conversão. Então, a experiência de conversão de São Paulo, de um apóstolo que não conviveu como os outros apóstolos com Cristo, mas experimentou do mesmo Cristo ressuscitado que eu e você pode experimentar. E ele viveu uma entrega, uma tal doação, e viveu essa alegria de servir a Cristo, e é tão profundo. Assim, eu sou apaixonado por Paulo, e a minha missionaridade, o meu chamado, a minha missão se identifica muito com São Paulo. Eu me espelho nele assim como homem de fé, né? Em tudo assim, na postura, na vida profissional, no trabalho, na doação, na paixão pelo Senhor. Então, se eu tenho um homem de fé, eu tenho São Paulo Apóstolo. Esse é meu homem de fé. Bom, você que diz assim muito que tudo para ti assim tem que ter a palavra de Deus junto, ter o homem de fé que vem da palavra. A gente teve aqui familiares, a gente teve santos, e ter um homem da Bíblia também que como espelho. A verdade, a nossa referência maior é sempre a estatura do homem perfeito, que é Jesus Cristo. E Paulo é quem faz esse convite para que a gente chegue até ele. Que lindo. Muito obrigado, então. A gente vai fazer assim, a gente vai girar o break e voltando, então, vamos contar um pouquinho onde que você foi parar com essa revolta que você estava contando e como é que Deus te trouxe até esse homem de fé, Hanks, com um testemunho maravilhoso, uma família bonita, para a gente poder também falar com o pessoal aí de casa e mostrar o caminho que Deus faz na vida de um homem que se deixa conduzir. Não é a minha história, é a história de uma pessoa que entrou para o convento aos 15 anos. Mas não só estas histórias constroem um homem de fé. Cada um que em algum momento se faz dócil a Deus, se deixa tocar por Deus, se torna um homem de fé, né? Sim, então, docilidade. Gira o break, vamos voltar daqui a pouquinho, depois dos nossos intervalos comerciais. Nem tem. E a gente volta aqui com o nosso segundo bloco do Homem de Fé, esse podcast que traz hoje nosso querido Hanks Tauber Maia. Hanks Tauber Maia, meu querido amigo do nome Trava-Línguas. Você estava dizendo que então você chegou num momento da sua vida por causa da falta dos vínculos, que isso te criou uma certa revolta e levou para dependência. Você terminou dizendo isso, para dependência. Na verdade, o que acontece? Não só essa questão dessa realidade, você ter como criança uma dificuldade de criar vínculos, porque sempre a família estava mudando, mas também devido à própria, vamos dizer assim, estrutura familiar que a gente tinha, né, que meu pai era nordestino e tal, como eu partilhava inclusive hoje na pregação de manhã, meu pai veio de uma família de pais separados por causa do alcoolismo. Meu avô tinha abandonado. Meu pai, pequeno, com 11 anos de idade, teve que se virar para ajudar também a manter a casa e levar comida. Então, ele também não teve aquela presença paterna. Então, eu passei como criança a viver duas realidades dentro da minha estrutura de família. Uma dificuldade, vamos dizer assim, de aproximação afetiva paterna, do meu pai, e a questão de não conseguir criar os vínculos de amizade, que toda criança quer ter amigos, né? Quer firmar amizades, sim. Porque a família vivia mudando. Então, eu me sentia, vamos dizer assim, além disso, meu irmão que tem essa diferença, esse lapso de 6 anos de distância, 6 anos. 6 anos. Quando meu irmão nasceu, eu já tinha 6. Então, quando meu irmão tinha 3, eu tinha 9. Então, ele pequenininho queria desmanchar as brincadeiras que eu, uma criança de 9, queria fazer, que era diferente da dele. Então, a relação fraterna era complicada. E eu era forçado pela própria família a entender ele, porque ele era menor. Tem sentido.
E isso ia gerando só revolta no meu coração. E aí, de uma forma escondida, né, eu comecei a experimentar a bebida, né, tomando licor na tampinha da garrafa. Olha aí. No bar que tinha na casa dos meus pais. Né? Tinha várias garrafinhas de licor, aquilo era doce, tinha de chocolate, tinha de coco, não sei o quê. Aí colocava na tampinha, porque se o pai pegasse, o couro comia. Né? E ali eu comecei a minha dependência. Dali, aí, no ambiente de escola, com os amigos. Na época, morava na Bahia. Então, ali, bebida começava a rolar solta, coisa fácil, não sei o quê. E assim eu comecei a minha caminhada de dependência química, sempre ali, meio que nas escondidas, mostrando uma coisa para a família, como muitos dos alcoólatras ou dos dependentes químicos fazem, que escondem, né, os adolescentes. A família nunca vai imaginar, não, mas meu filho não. Né? Você que pensa. Uma coisa que a gente percebe muito aqui na comunidade terapêutica é assim, às vezes a família vem e fala, olha, meu filho ele ficou assim por causa das más influências. Mas conhecendo a história de muitos, a gente fala para a família, olha, na verdade, ele era a má influência de muita gente. Exatamente. Então assim, eu comecei tomando a tampinha, comecei oferecendo para meus amigos, o negócio é doce, não sei o que e tal. Meu pai tem, vamos trazer. Aí eu trago a garrafa vinha escondida, na mochila. Na garrafa começou a parar de ser o suficiente também? Parou de ser o suficiente, chegou no nível, e aí eu bebi até os 18 anos de idade. Porque aí o vazio vai aumentando. Você acha que aquela dependência vai preencher, mas ela não preenche, ela aumenta o buraco. Então a dependência química é como quando você tem uma coisa ruim e você vem com a pá e enfia a pá com tudo para arrancar, para tirar essa coisa ruim, mas você não tirou essa coisa ruim, você aumentou o buraco. Então quanto mais você tenta cavar para tirar aquilo que está ruim dentro de você, mais você vai abrindo buraco na sua alma, mais você vai abrindo buracos no seu coração. E é importante a gente entender que se você não parar, você pode chegar num ponto que para muitos não tem nem volta. Né? Chega num ponto que não tem volta. Então eu cheguei nesse ponto em que o vazio existencial era tão grande, eu tomava, como se fosse água assim, eu tomava álcool de limpeza. Esses álcool que a mãe usa em casa para limpar. Colocava naquelas xicrinhas Duralex amarelinha. Sei. Um dedo de álcool assim e mandava para dentro. Meu Deus, escondido da minha mãe. Não descia rasgando? Descia rasgando, como todo alcoólatra gosta de ver o negócio descer rasgando. Rapaz do céu. A dependência era tanta, né? Então aquilo ali, nossa, me dava aquele alívio rápido, momentâneo, para a dor que existia dentro de mim. E que existe dentro do coração daquele que é um dependente. Né? Dos seus vazios, das suas desilusões, dos seus dissabores, né? Das misérias que acaba vivenciando na vida. Tá bem, Hanks, mas isso ficou assim por muito tempo? Como é que Deus entra nessa história? Deus entra porque assim, o vazio chegou num ponto em que eu resolvi tirar a minha vida. Então, parece que não deu certo. Graças a Deus. Graças a Deus e a um grande homem de fé também. Porque, como o senhor disse, por trás do homem de fé sempre vai ter um outro grande homem de fé. E quem era? Que foi esse irmão na fé, que é um irmão na fé mesmo. O nome dele é Vinícius, por quem eu tenho um imenso carinho e apreço. Hoje nossas famílias são próximas. Vinícius, muito obrigado, valeu. A gente agradece você, cara, porque você realmente fez uma obra, não numa vida, mas em muitas. Então, valeu. Não te conheço não, mas te missionário respeito, também, membro de uma comunidade também na nossa diocese. Qual é a comunidade? Comunidade Luz das Nações. Luz das Nações. Ele já chegou a fazer parte da nossa comunidade, mas no discernimento de carisma vocacional percebeu que o carisma estava nessa outra comunidade, que é uma comunidade irmã, né? A nossa comunidade, a nossa diocese é muito fértil em comunidades. A nossa região lá do Vale do Paraíba, né? É verdade. É muito abençoada ali, né? Próximo de Aparecida do Norte, da Casa da Mãe, Frei Galvão. Ali perto tem Americana também, não é? A Americana é mais pro lado de Campinas. Pro lado de Campinas ali. Eu fui uma vez fazer alguns encontros com algumas comunidades ali em Americana. Então essa experiência com... O Vinícius já era um homem de Deus, né? Uma pessoa que caminhava na fé, a gente era próximo. Eu participava da igreja, fazia parte da pastoral. Mas mesmo nesse período? Mesmo nesse período. Porque nunca perdemos os vínculos católicos, os valores católicos. É isso que eu queria explorar nessa nossa conversa. É essa dicotomia,
congruência, não sei que palavra dizer, eu sou de Deus porque eu vou na igreja. Não, ou, aliás, eu vou na igreja, mas nem se diz de Deus mesmo, né? Há uma distância entre, de fato, ter um vínculo, uma relação com Deus e estar na igreja, aí, em algum grupo, porque eu acho que tem a ver muito com o sentido do que se faz ali. Como é que é você viver pensando em tirar a vida? E tá lá dentro. Como é isso? E não é pouco, né, padre? São muitos que estão ali dentro da igreja, e aí é uma coisa que independe se é a igreja, se é na família, se é no trabalho. Não é aonde você está, mas como você está. Então não adianta eu estar na igreja se eu não estou com Deus. Não adianta eu ir na igreja, não adianta eu ter características e valores cristãos e católicos se eu não tenho as virtudes católicas. Se eu não vivo, se eu não externalizo, se eu não tenho uma inclinação para o bem, né? Se eu não crio hábitos que são de santidade, né? Que é o que a gente partilhava, inclusive, hoje no encontro com os nossos irmãos, né? Sobre essa questão dos valores e das virtudes. Né? Então eu estava na igreja, eu participava da igreja, que minha mãe ficava falando, vai para a igreja, vai para a igreja. Mas eu ia para a igreja... Pastoral, você disse que pastoral da juventude. Da juventude. Então trabalhava muito o jogar, o agir, juntava aquela juventude, eu tocava, gostava de umas músicas, uns rock e tal. Aí eu sempre agitava a juventude, porque quando acabava o encontro, a gente sempre armava uma festinha na casa de regado com muita bebida, com muito gudã, né? Com cigarro e tal. E aí por aí vai. Então, quer dizer... A igreja se tornava, na verdade, o trabalho da igreja se tornava só um caminho para tirar o jovem de dentro da igreja. Mas não tinha como. Isso não acusava na sua cabeça? Não acendia um botão para estamos aqui? Não, porque não acende, sabia, padre? Na vida de um dependente, na vida de uma pessoa que está no pecado, ele é aquela pessoa que não enxerga. Ele só enxerga quando dói. Igual o filho pródigo. Quando a barriga ronca. Quando os que estão do seu lado vão embora porque você não tem mais o que dar, o que entregar. Então, quando a pessoa não tem mais nada, quando ela está no seu vazio, que as pessoas se vão, aí quando dói nela, aí ela vai acordar. Então, é sempre assim. E foi assim comigo, né? O vazio chegou, não tinha mais uma saída, não encontrava. E esse meu amigo, vendo que eu ia fazer uma besteira, num belo dia, eu ia novo, tinha 18 anos, eu queria me arrebentar com o meu carro num paredão. E esse meu amigo entrou no carro e falou assim, não vou deixar você sair. Eu falei, então você vai comigo. Eu vou levar você comigo. E ainda disse essa palavra, vou levar você comigo para o inferno. E eu entrei naquela rua, a 1.000 por hora, acelerando com tudo, uma rua grande, comprida. E ele falando, não faça isso. Deus ama você, não faça isso. Dá tempo, para. E eu, revoltado, eu vou. E ele não. E você ia levar ele mesmo pro paredão? Ele quis entrar. Meu Deus do céu. Que bom que te conheci em um outro período, Hanks. Se eu for contar as coisas, é que eu não gosto muito, né? Tem muita gente que gosta de ficar contando os seus relatos do pecado. Acho que é para dar uma maximização. Eu não gosto muito de entrar nesses méritos. É legal, acho bacana isso. Isso fica mais em off, uma conversa mais particular. Eu prefiro falar o que Deus fez depois. Então conta. E aí, a partir daquele momento, numa determinada hora, quando ele falou a palavra, o nome de Jesus, eu falei, Jesus ama você, para. Eu sentei o pé no freio, consegui travar o carro, parei faltando 1,5 metros para pegar no muro, até o carro saiu de traseira e tudo. Ali eu escorei no volante do carro e ele falou assim, cara, você vai ter que fazer um retiro. E ele me colocou à força, sem eu querer ir, mandou minha mãe fazer minha mala, me levou para dentro de um retiro de conversão. Ali eu fiquei 3 dias ouvindo a palavra de Deus. Que ano é isso? 94. Já tenho 27, né? 28 anos. 28 Meu anos. Pai do céu. Já faz um tempo, né? E ali, padre, no terceiro dia do encontro, depois do momento de uma pregação sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, houve um momento da efusão no Espírito, um momento em que as pessoas, os jovens, rezavam por todos os retirantes.
E eu recebi a graça do batismo no Espírito Santo, né? E ali eu repousei no Espírito, recebi este dom. Ali Jesus me curou, realizou, que o repouso é um dom de cura. É um dom de cura. É um dom de cura. E ali, depois de eu voltar daquele repouso, me sentaram na cadeira e eu vivi a minha experiência, a experiência mais profunda da minha vida, né? Quando eu senti uma mão no meu ombro e eu levantei o rosto, eu vi Jesus, como a gente vê Jesus ressuscitado, só que sem os raios. Vestes brancas, uma beleza que não tem como descrever. E ali eu pulei nos braços de Jesus e eu chorei pela primeira vez na minha vida, porque eu não chorava. Por ser de família nordestina, quando eu ia apanhar, eu era proibido de chorar. Se eu chorasse, apanhava mais, porque homem não chora. Né? E eu não culpo meu pai nem minha família por esse rigor. Sim, tá bom. Que bom. Porque hoje faltam homens de fibra. Né? Inclusive, eu vou falar um pouco sobre isso no segundo momento. Né? Só para deixar o pessoal aí com gostinho para vir fazer o próximo retiro, né, padre? Mas agora é só em 2023 agora. Pois é, né? Então, como é importante, né? Então eu não reclamo. Mas nós já fechamos um contrato aqui, ó. No ano que vem, o Alex, podemos já deixar combinado, né? Aí, você quer conhecer o Ranks, quer conhecer o restante dessa história, tem que vir no encontro. Mas aí então, padre, depois dessa experiência, a partir desse momento que eu tive aquela imagem de Jesus, eu abracei e eu chorei pela primeira vez. E a primeira vez eu fui abraçado. Então ali houve, sabe, um quebrantamento. Então, aquela casca que se cria, porque o mundo vai criando em nós uma casca. E vai tirando de nós a capacidade de ser sensível ao agir de Deus. Você me perguntou, como é que pode, é mesmo incongruente, a pessoa está na igreja, mas não sente? Não sente porque se cria uma casca muito grande. Então você se parece um católico, você se parece um cristão, você tem características de cristão, mas você não vive, porque criou-se uma casca pelo pecado, pelos sofrimentos, enfim. E aquilo ali tudo caiu, se desmanchou naquela hora. Né? Caiu por terra. E no final do retiro, né? Isso aconteceu por 2 vezes, porque depois eu vi Jesus andando pela sala, sentando numa cadeira. E de lá ele falava ao meu coração, vem aqui, porque eu sempre estive com você, eu quero que você venha a mim. Olha aí. E eu não tive força. Aí quando eu olhei, ele não estava mais lá. Aí eu baixei a cabeça, eu não acredito. Perdi ele. Essas experiências místicas pessoais, né, de revelação, de encontro, elas são muito importantes para nós. Você dizia que não gosta de contar as experiências do pecado. Sabe que eu tenho dificuldade em narrar as minhas experiências com Deus por isso. Porque parece que depois que eu conto, os outros não vão falar, tá bom, foi a dele, sim. E você também não consegue contar... Como é mesmo? Você não transmite o que foi aqui para quem está lá dentro. Por isso que a experiência, a gente costuma dizer que é uma experiência pessoal com Deus. Como é que você conhece Deus? A partir de uma experiência pessoal. A gente sempre diz isso nos encontros de primeiro anúncio, né? E ela é pessoal porque ela não é a minha. A sua, eu estou aqui encantado com a sua história. Mas eu não vejo esse Jesus, e aí a pessoa tem dificuldade de dizer, né? E é isso que eu queria dizer para muita gente. Às vezes as pessoas não prestam atenção nesse mistério, nesse momento pessoal. Ele é pessoal e ele é intransferível. Você não pode esperar, o Ranks teve essa experiência, então eu quero ter essa experiência. Exatamente. É tanto que, já que o senhor fez esse corte maravilhoso, eu me lembrei de um fato. Certa vez, assim, eu organizei um retiro, que eu coordenava o Ministério de Jovens da Diocese no ano 2000, se eu não me engano, faz um tempinho. E eu resolvi nós fizemos um encontro só para líderes e servos e grupos de oração. E nesse retiro, Deus tinha dado inspiração no meu coração, para mim que estava à frente, e para um outro irmão, de fazer um momento chamado Batismo no Calvário. Não sei se você já ouviu falar. Não. Eu sou apaixonado por esse texto de Lucas capítulo 12, do 49 ao 53, em que Jesus diz: anseio por um batismo que tenho receber e sinto muito que ainda não tenha chegado, mas eu preciso receber esse batismo. E é o batismo de sangue, é o batismo no Calvário. Isso E certa vez eu li um texto de um teólogo, não me lembro agora, e ele escrevia dizendo que se você pudesse ver a hora que Jesus estava sendo crucificado, você viria a cruz em chamas, pegando fogo.
porque é o que ela faz. O sangue de Cristo na cruz, que verte, queima e pulveriza todo o pecado, todo o mal. E eu tive essa jovem, do jeito que você é louco para o mundo, você é louco para Deus. Eu resolvi fazer um momento de madrugada. Só que só ia participar do momento. Deus falou assim, só vai participar aqueles que eu quero. Aí tranquei, todo mundo falou comigo. Aí juntei com esse outro meu amigo, que era o vice-coordenador. Chamei só alguns servos. No fundo da casa tinha uns pontaletes de eucalipto. Fizemos uma cruz, tamanho natural, cavamos um buraco no alto de uma colinazinha assim, colocamos uma cruz lá, escondi de todo mundo, era para trás da casa, ninguém via, e o retiro rolando. O pessoal foi dormir, eu falei assim, aí eu chamei o servo, nós vamos ter esse momento assim, assado, tal. As meninas vão no quarto das meninas e os servos vão no quarto dos homens. Vocês vão chegar com a lanterna, você vai acender a lanterna, chegar na cama e bater no ombro da pessoa que está dormindo, retirando, e falar assim, olha, Jesus está te chamando, chegou a sua vez, vamos, só vem. Quem disser, não vou não, deixa eu dormir, não insista 2 vezes, só vai vir quem Deus quer. E aí a gente trouxe essas, foi chamando, tínhamos, eu vou não quero ir não, uns com medo, e vieram algumas pessoas, na verdade veio uns 40 jovens mais ou menos, devia ter uns 120, 140 retirantes, veio uns 40 jovens, e fez aquela fila. Na hora que a gente foi levando eles para trás da casa, eu coloquei fogo na cruz. Coloquei gasolina e tal, assim, deixei bem bebida a madeira e coloquei fogo na cruz. Em chamas. E a cruz ficou em chamas, um servo com violão, e ali a gente fez um momento de renúncia diante da cruz. Padre, que experiência mística, porque os jovens iam caindo de joelhos e entregando realmente a vida e aquela cruz, e a gente conduzindo aquele momento, e eu falando em cima dessa passagem de Lucas 12. O fogo apagou rapidinho da cruz. Só que no meio da cruz, não sei por que cargas d'água, ficou como se fosse uma brasa no meio da cruz, e a brasa não apagava. E ela ficava pulsando como se fosse um coração, bem no meio da cruz. E ela pulsava, e quando ela pulsava, caiu uma gota de fogo no chão. Cada vez que ela pulsava, caiu uma gota de fogo no chão. Pingava uma gota de fogo. Sim. E todos que estavam lá viam. E Jesus falava assim, eu derramo uma gota do meu sangue pela salvação de cada um de vocês. Qual é o seu mal? Qual é o seu pecado? Eu sei que foi uma experiência tão impactante. E aí no outro dia cedo o pessoal foi falar, por que vocês não me acordaram? Não sei o que e tal. Resumindo a história, a questão do místico, do pessoal, da experiência pessoal, depois desse retiro, teve um monte de grupo de oração, de coordenadores, que resolveram inventar de fazer esse momento. E nunca mais aconteceu como era. E eu virava e falava, gente, é um momento. Foi maravilhoso, foi bonito. O que Deus quer mostrar é que cada um tem que viver esse momento. Ele é pessoal e ele é naquela hora. Sim. Então é bem dentro daquilo que o senhor falou. Né? Nós vamos fechar esse bloco aqui então, e aí a gente volta no último bloco, a gente também tem um momento de oração, e a gente então vai chegar desse momento da sua história em que você se converteu, se encontrou e virou agora esse pregador que há muitos anos, como você dizia, macaco velho aí da estrada que conhece o mundo e os fundos do mundo também, e falar um pouco da sua missão também, para a gente poder conhecer essa obra, que aí a gente também vai ter o limite de tempo, infelizmente, para contar tudo. Mas é bom, porque aí a gente cria essa curiosidade positiva em todo mundo. E você pode vir ouvir o Ranks no próximo encontro do Homens de Fé. Gira o break aí, Alex. Chegamos então ao terceiro bloco do nosso encontro O Homem de Fé, hoje com o Ranks Maia, missionário da comunidade Doce Madeiro. Agora a gente vai contar o nome da comunidade, nós não dissemos até agora, né? Lá de São Paulo, e que está aqui conosco nesses dias em que nós estamos fazendo o encontro anual do Homem de Fé. Ranks, você contou da sua experiência de história, de vida. A gente não falou aqui da sua família, a gente sabe que você é casado, você me contou a história da sua filha, que
tô curioso para conhecer. Eu vou passar lá na sua casa pra gente comer. O que é a especiaria da sua casa, Hanks? Minha esposa faz um estrogonofe que é divino. Então já deixa eu falar para ela ir separando lá o que precisar, que daqui uns dias a gente passa lá. Quero conhecer sua família. Bom, Sim. Tava programando com o Dago da gente fazer uma arte aí. Quem sabe a gente aproveita e passa na sua casa, né? Vai ser uma alegria imensa. Para mim também. Conhecer a sua história, a sua família. A gente gosta de estar perto daquilo que a gente aprende a amar. Que né? bom. Aqui também já amo a copiosa. Bom, e a casa é sua, acredite. Aqui a gente tem sempre esse coração aberto. E você nos encontrou assim neste ponto, de um coração aberto. Mas antes, como é que nasceu a questão de ir para a missão? E como é que a missão em si se fundou, né? 9 anos, você disse que está celebrando agora. Celebramos dia 14, dia da exaltação da Santa Cruz, é a data da fundação da nossa comunidade, que na verdade é uma missão. Uma missão. Tá? Mas assim, a partir da minha experiência de conversão, né, que eu tive essa experiência, e assim, até para ficar claro, não ficar confuso na cabeça dos irmãos, né, aquela imagem que eu tinha de que eu enxergava Jesus, na verdade Jesus naquele dia fez uma transformação na vida de 2 pessoas ao mesmo tempo. Né? Tinha um jovem trabalhando no retiro, que estava pensando em desistir da sua caminhada porque não conseguia levar Deus para o seu pai, que era dependente alcoólatra. Veja só, né? Olha aí. Como Deus faz as coisas. E quando ele entrou no salão, ele me viu, Deus falou no coração dele que era para ele perguntar o meu nome e perguntar se eu estava pronto. Só isso, só falar essa frase. Então, essa foi a experiência. E aí, isso aconteceu por 2 vezes. Na terceira vez, ele ficou sentado e questionando Deus como era possível que eu estivesse chamando ele de Jesus. Né? E aí eu levantei, fui até ele, impulsionado por Deus, chamei ele de Jesus, o abracei, dizia que amava e tal. Então ele partilhava comigo, né, no final do retiro, naquele dia, 26 de junho de 94, ele agradecia a mim, falou assim, obrigado, porque Deus usou de você também para alcançar o meu coração. Então a gente pode perceber que o chamado do homem de fé é esse, é de ser Cristo para o outro. Né? Então foi uma experiência pessoal, íntima, e que cada um tem a sua própria experiência, mas foi fundamental na minha conversão. A partir daquele momento, eu ingressei no caminho dentro da renovação carismática, fundei um grupo de oração na minha paróquia que não tinha, caminhamos no grupo de oração há alguns anos. Aliás, a partir daquela experiência profunda, eu abandonei o emprego que eu trabalhava, saí da faculdade, fui para o seminário. Fiz 3 anos de filosofia e ali, discernindo a vocação, eu descobri que a minha vocação, na verdade, era ao matrimônio. Conheci minha esposa neste grupo de oração. Vivemos o namoro em Deus, a castidade, nos casamos castos, eu e minha esposa, e com certeza o meu ministério, a minha pregação, a minha comunidade é fruto de um namoro santo, de um casamento santo, de uma família santa. Amém. Tem que ser assim. Se não for assim, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Então, como que é o nome da sua filha? Então, a minha esposa se chama Luciana. Luciana. 22 anos de casado. A minha filha, Maria Salete. Maria Salete, consagrada a Nossa Senhora da Salete. E o Miguel, que também é consagrado. Quantos anos tem o Miguel? O Miguel tem 10 anos. 10 anos. 10 anos. Olha então, e a sua filha tem 20 anos. 20. Minha filha tem 20. Anos depois. 10 anos. Também é temporário. Também é temporário. Então, 20 anos de idade, e eu tenho 22 anos de casado, né, com minha esposa. Então, assim, vivemos, aí ficamos nesse grupo de oração, e minha esposa sempre, o papel da esposa, da mulher na vida do homem de fé também é fundamental. Então, a minha esposa virou para mim e me disse num determinado momento que chegou a hora da gente sair do grupo de jovens, porque a gente já era casado, já tinha filho, e eu tinha dificuldade de largar o osso. Mas aí, animado pela esposa e convidado a ajudar na formação de outros grupos que precisavam de formação de Ministério de Música, que eu atuava no Ministério de Música, então começamos a atuar. Então assim eu fui passando em vários grupos de oração. E eu passei por uns 4, 5 grupos formando músicos nesses grupos de oração, dando formação, montando ministério. Quando estava pronto, aí uma outra comunidade me chamava.
E o último grupo que eu parei foi um grupo chamado Jorpóis, Jovens Renovados pelo Poder do Espírito Santo. E ali, quando eu entrei, eu já comecei um processo de discernimento da comunidade. Porque eu percebia que eu não me encaixava na realidade de grupo de oração. Algo me impulsionava e me impedia de ir sempre além. Eu nunca tinha parada. Ou seja, aquela experiência que eu vivi na minha vida de infância, com meu pai sendo levado de um canto para o outro, era Deus me preparando para aquilo que é um chamado da minha vida como carisma, que é o carisma doce madeiro. E o carisma doce madeiro é tornar viva a fé das pessoas através de um encontro pessoal com Cristo, na sua palavra, pela manifestação do Espírito Santo. Então a minha missão é essa, o carisma meu é esse, é levar. Então a gente passou a viajar, a sair muito. Eu estava no grupo de oração, fiz 5 anos de direção espiritual, de acompanhamento, de discernimento da comunidade. E nesse percurso, Deus foi colocando palavras, moções de direções. E assim, eu sempre tive uma ligação muito grande com a cruz, principalmente também por causa de São Paulo. Então, foi encontrando, sabe, Padre? Foi encontrando assim o porquê, o motivo da existência. Porque Deus me fez viver essa realidade, me fez nascer numa família humilde, simples, do Nordeste, né? Provado, né? Na têmpera, né? Viajado, que tinha que rodar, para poder aprender a viver esse chamado missionário, a viver essa missão. E nesse período de discernimento fomos agraciados através da direção espiritual, do acompanhamento do discernimento, com os baluartes, que ajudam a direcionar essa espiritualidade do doce madeiro. E aí nós temos, como eu chamo de baluartes da nossa comunidade, Beata Helena Guerra. Nossa. Por esta moção do Espírito, por esse impulsionar, existe dentro, intrínseco no carisma doce madeiro, um abandono à vontade de Deus. Então assim, eu não sou daquelas pessoas que ficam mergulhadas 2 horas preparando uma pregação. Eu preciso já estar mergulhado na palavra e Deus me tira para pregar aquilo que Ele quer na hora. Né? Então, vamos dizer assim, a pregação, você pode fazer um pequeno esquema, tal, um escuta diante de uma temática que te é passada, mas você tem que estar mergulhado na palavra. Então, por exemplo, o diário espiritual foi fundamental na minha vida de caminhada para conhecer a Sagrada Escritura, para a experiência de Deus. Né? Só a boca fala do que o coração está cheio, então você tem que conhecer a palavra. Então, por isso essa docilidade ao Espírito, por isso Beata Helena Guerra. E além da Beata Helena Guerra, tem mais alguém? Aí nós temos São Luís Maria Grignon de Montfort. Né? E o interessante é que muitos me perguntam, então vocês têm um tratado? Eu falei, não é por causa disso. É porque, se você pega a biografia de São Luís, a paixão de São Luís, sabe qual que era? Falar do Calvário. Olha só. Sabe que talvez a grandeza para complementar essa descoberta, mas infelizmente para alguns, não para todos, isso não é generalizar de maneira alguma, mas essa moda do Grimão de Montfort, na verdade, ela precisaria ser complementada pela leitura de outras coisas dele muito boas, muitos textos que fazem com que ele se torne um santo assim de grinta na igreja. Sim. Um homem extraordinário. Os escritos deles, né, até a biografia, a paixão dele pelo Calvário o impulsionava a pregar. De tal modo que ele não conseguia se encontrar na vida paroquial. E ele foi até o Papa e pediu permissão, a bênção papal, para ser pregador apostólico. E ele recebeu essa graça. Então ele era o pregador oficial da igreja e ele vivia a missionaridade. E onde ele ia, ele arrastava milhares e milhares de pessoas. E ele tinha um sonho de erguer um calvário na região onde ele residia lá, na França. E o bispo não gostava muito. Não vai fazer isso não. E tinha milhares de pessoas prontas para aquele momento. E chegou então o recado. O bispo disse que não é para você levantar a cruz aqui, não é para erguer calvário aqui. E naquela hora Jesus falou no coração dele: eu te chamei para erguer calvário no coração das almas, no coração dos homens. Então o coração do homem é o monte onde deve ser erguido a cruz de Cristo. Poxa.
Por isso que quando você olha para o coração sagrado de Jesus, você deve enxergar a cruz que está sobre aquele sagrado coração, que é a mesma cruz que deve estar sobre o nosso. Então, essa paixão do Calvário, essa paixão em pregar e esse desejo de ir, trouxe São Luís para a minha vida como um grande baluarte e orientador desse carisma. E por último, São Paulo da Cruz, que é para mim, vamos dizer assim, um grande pai espiritual. Né? Veja que até diante do discernimento, dos 5 anos discernindo, eu poderia ter pego São Paulo apóstolo, que é para mim um homem de fé. Mas no discernimento de um carisma, não é o santo que o fundador tem devoção, mas é o santo que Deus escolhe para aquele carisma, né? Dentro do discernimento de uma fundação. E aí eu percebi em São Paulo da Cruz, né, essa paixão que inflamava pelo crucificado e pela paixão de Cristo. O maior pregador da paixão de Cristo é Paulo da Cruz, né, fundador dos padres passionistas. Então esses 3 são os 3 baluartes da nossa comunidade. E no discernimento da madrinha da comunidade, que aí eu fui mergulhando nos vários títulos de Nossa Senhora. Eu sou consagrado a Nossa Senhora Aparecida, sou apaixonado pela mãezinha de Aparecida. Minha filha já é consagrada a Nossa Senhora de Salete. E lá nós somos, na nossa casa, gostamos muito de Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos sediados na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Mas a madrinha da comunidade é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e que eu ando com o ícone dela. Por isso que ele está aí. Ele sempre fica comigo. Eu sempre prego com Nossa Senhora. Você viu a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que nós temos na sala ali embaixo? Sim, já da primeira vez que eu vim eu tirei fotos, acho que não. Linda, né? Eu encontrei ela, ela era do Padre Wilton, foi um amigo dele que pintou a mão, ela é pintada à mão, numa madeira, né? E ela estava guardada atrás de um armário, estava quebrada, com as pontas quebradas. Tanto que você vê que a moldura ela foi chanfrada. A gente precisou fazer essa moldura, não saiu nada barato, mas para colocar, a gente aqui também tem esse amor com ela. É por isso que a gente vai se conhecendo e se amando. Os carismas se encontram porque fazemos parte de um único carisma, que é o de levar a Deus a todas as pessoas. E aí faz parte do carisma, então, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque ela, inclusive, ela era conhecida como a Senhora da Paixão, né? A Senhora do Perpétuo Socorro. Então, dentro das nossas devoções, a contemplação do ícone, né? É uma comunidade que, ao mesmo tempo que ela é missionária, ela é uma comunidade de contemplação. E aí a gente vive esse carisma, esse ir até ela não é uma comunidade de vida. É isso que a gente precisa explicar. Então, ela não é uma comunidade de vida. Nós somos missionários. Eu sou missionário, a minha família é missionária. Hoje o forte da comunidade é ajudar outras comunidades no discernimento, no aprofundamento, ajudar fundadores e pregando também em encontros que vão sendo chamados. Certo. Né? Mas somos leigos, né? Tenho a minha vida secular, eu primo por isso, é importante para a família, para a solidez de uma família católica, para os laços cristãos, essa referência, né? Porque um consagrado, né? Um sacerdote, uma religiosa, ele é um eleito de Deus. E o eleito de Deus é aquele que é tirado do meio do povo para o sagrado, para servir ao povo. Então, a gente não pode simplesmente eclodir ou esquecer da família. Por isso que eu sou uma missão, somos missionários, mas de uma família onde eu trabalho, né? Minha filha faz a faculdade, trabalha, né, também, serve um grupo de oração de jovens, ministra a palavra de Deus já viveu a experiência dela pessoal com Cristo, que foi, vai caminhar com Jesus, vai dar com tuas pernas. Isso é importante na vida onde fica até o recado para as famílias católicas, cristãs. Cuidado você, meu irmão, que é de comunidade, que caminha na fé e acha que é só andar com o filho a tiracolo. Chega uma idade em que é preciso você motivar e impulsionar o seu filho a viver esse caminho, né? E tá aí até o próprio Padre Fernando, que é um testemunho vivo disso, né? Através da sua própria experiência dessa entrega. E é verdade, a gente pode mostrar os passos. Por isso que um homem de fé é importante numa família, e por isso que a vivência familiar
a vivência familiar é importante, porque é ali dentro que você mostra os passos, mas quem vai dar os passos, você não pode obrigar uma pessoa a dar passos. Não existe empurrão que faça alguém chegar, ela desiste quando você parar de empurrar. E é importante ressaltar uma coisa também, padre, que como missionário e como uma pessoa que tem um sacramento do matrimônio, tem família, eu não vivo da missão, eu sirvo para um carisma. E dentro do meu carisma, na minha vivência de família, eu vivo todos os momentos de valores de família, inclusive os momentos de lazer. Então, por exemplo, eu jogo um videogame com meu filho, eu jogo bola, a gente joga um basquete, pimbolim. Faz parte, né? Eu estar próximo dos filhos, ser família, ter um momento de lazer. Então a gente muitas vezes pega alguns fundadores, alguns líderes, algumas pessoas que se desgastam, e ali na frente começam a perder os filhos. Então ser homem de fé é ser homem de fé em todas as áreas, em todos os momentos. E existe um tempo para cada coisa. Eu gosto de dizer assim que, e aqui eu vou me encerrando para não me alongar, que eu falo mais que o homem da cobra. Algumas pessoas dizem assim, Hans, Deus é como uma fatia da pizza na nossa vida, né? Você tem um tempo para Deus, um tempo para família, um tempo para o trabalho, um tempo para o estudo, né? Um tempo só para você. Então, a sua vida é como uma pizza cheia de fatias, né? E Deus é uma fatia dela. Eu falei assim, não. Deus não é uma fatia. Deus é a massa que está por baixo e o recheio que Deus coloca por cima é todo presente. Então, Deus tem que estar como massa embaixo de tudo. Ele não pode ser uma fatia. Na verdade, Deus acaba estando em todas essas outras coisas, porque ali você faz acontecer o que você crê. Infelizmente, muitas famílias acontece que gastam, somem de casa porque o tempo todo estão na igreja fazendo alguma coisa, mas nunca estão sendo família. E aí existem paróquias que até é proibido em alguns fins de semana de cada mês marcar alguma coisa para que todo mundo fique em casa com a família. Eu acho isso importante. A gente falou de tempo. A gente precisava tirar um tempo para falar disso também, porque o nosso acabou também agora, infelizmente. E eu quero agradecer você. A gente vai terminar agora rezando. A gente tem um jargão, a gente vai mandar fazer uma placa gigante para a gente pôr aqui nesse momento, que é assim, agora o convidado faz a oração que traz no coração. Então, nesse momento, enquanto você reza por nós, a gente vai também pôr a sua rede social aí, e ela é importante. Um dos motivos é para que quem está vendo siga mesmo a gente está evangelizando. Mas outra coisa, em função da nossa conversa, às vezes teve uma pergunta, uma dúvida, queria conversar, conhecer o Hans, ou até mesmo convidar ele para alguma missão, não é? Opa. Então a gente vai pôr aqui embaixo agora tanto a minha rede como a rede do Hans, para você poder conhecer, acompanhar a missão e principalmente se tiver vontade de conversar e tiver alguma curiosidade, pode tirar diretamente com o nosso convidado especial de hoje. Amém. Obrigado. Então, por favor, reze por nós. Vamos rezar juntos, né? Rezar por você, por mim, por todos nós homens que somos chamados a ser homens de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai amado e querido, em nome do vosso Filho Jesus, eu quero neste dia de hoje abrir o meu coração, Senhor, para Ti e pedir que derrame sobre nós, sobre todos os homens, sobre todas as famílias, esse desejo, Senhor, esse ardor por ser de Deus, por viver os valores cristãos e imprimir em sua vida as virtudes de fé. Que possamos, Senhor, viver intensamente, principalmente a virtude da fé, da esperança, da caridade. Senhor, alcança o coração daqueles que nesse momento se encontram angustiados, que não encontram saída, e revela a eles o Teu amor incondicional. Que o Senhor possa abrir os seus olhos, te dar a visão, tirar da sua frente a névoa que encobre e impede você de ver as belezas que o Senhor tem para te oferecer, para colocar em sua vida. Que o Senhor te dê a garra, a tenacidade, para poder ser um guerreiro, ser um lutador. E a palavra que o Senhor colocava em meu coração neste momento é que você não tenha medo, filho.
Não temas, pois eu sou contigo. Como está lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Sê firme e corajoso. Não temas, pois eu estou contigo. Pedimos isso pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Agradeço mais uma vez. Muito obrigado, de coração. Espero que a gente possa agora manter esse vínculo, essa história juntos aí por muito tempo. Opa. E é um presente que Deus deu para a Copiosa Redenção também, por meio da Irmã Zélia, né? Você veio ainda esse ano aqui já uma vez. E espero que a gente possa agora estar ligado por este doce madeiro do qual pendeu a salvação da humanidade para sempre. E agora que você se faz dom para quem nos acompanha, a gente sempre fica também na história das pessoas em quem a gente evangeliza. Amém. As pessoas de Deus nos recordam Deus. Então, muito obrigado por isso. Louvado seja o nosso Deus. Sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós nos encontramos. Divulgue, anuncie, compartilhe, mande para os seus amigos para que a gente possa chegar a fazer disso aqui uma experiência de evangelho. Um abraço para todos os homens de fé.